Oi, eu sou 005, ou 5 você pode me chamar como quiser, e seja muito bem-vindo ao oitavo episódio do Diário de um Nerd Moderno, meu podcast. Eu sou o 005, ou 5, e eu tô disponível em todas as redes sociais. Eu tenho YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, até Threads. Eu tô em todos os lugares, cara, então, por favor, vá lá me acompanhar, por favor. Todos os links das minhas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Ignora esse tremido aqui na câmera, porque hoje eu também estarei aparecendo no podcast com o meu lindo rostinho aqui pra vocês, né? Então, brincadeiras à parte, mas eu ainda tô me acostumando um pouco a gravar com a câmera, tô aprendendo ângulos, tanto que o ângulo desse podcast hoje vai ser um pouquinho diferente de antes. Inclusive aqui, ó, pra quem tem curiosidade pra saber como que eu programo, como que eu faço as coisas, naquele notebook ali, ele parece ser bom. A gente não precisa falar disso, brincadeira. Mas aquele notebook ali, ele deve ter uns 20 anos, alguma coisa assim. Eu sei que ele é mais velho que eu. Eu sei que ele é mais velho que eu, mas é um notebook guerreiro, é por ali que eu faço as thumbs. Inclusive, se vocês verem que eu tô olhando pra trás, é pra poder lembrar o que eu vou falar durante o podcast, porque hoje o podcast vai ser um pouquinho mais curto, mas vai ser extremamente legal pra mim poder gravar ele aqui com vocês, poder falar assim direto com a câmera, tossir mesmo sem precisar editar, né? Porque eu gosto de fazer o podcast mais natural possível. Então, tipo isso que aconteceu agora. Eu senti um negócio na garganta, mas não importa. O que importa é que o podcast vai ser o mais natural possível. Essa é a proposta do meu podcast, ser algo tranquilo para você ouvir e ver, né? Enquanto você estiver lavando a louça, fazendo alguma coisa. Então, caso você só queira me escutar, você não queira ver meu rostinho, você pode acompanhar meu podcast pelo Spotify. Ele vai estar disponível lá para vocês o tempo que vocês quiserem. E ele sai simultâneo aqui com o YouTube, né? Que eu não sou exclusivo do Spotify. Mas, Spotify, caso você queira, tamo aí, mano. Tamo de boaça, tá? Eu tô disponível para qualquer parceria. Agora, parando com as gracinhas de fato, eu quero falar sobre Roda do Tempo. Talvez vocês não conheçam essa série muito bem, mas saiu a terceira temporada esse ano. Se não me engano, o último episódio da terceira temporada lançou semana passada ou retrasado. E eu sou o fã assíduo dessa série, tá bom? Por incrível que pareça, eu li os livros, não todos. Eu li, acho que os 3 ou 4 primeiros. Então, eu parei mais ou menos nos livros onde a série tá hoje. Eu queria falar um pouco dessa série aqui com vocês, porque Roda do Tempo é uma série sobre fantasia e tem uma pegada muito única. Essa série toda tem uma pegada muito única, porque a gente vê que ela tem muito aquela questão da magia que toda série de fantasia tem, só que a magia na Roda do Tempo funciona de uma forma completamente diferente. Ela funciona somente para as mulheres, né, na primeira temporada, então só as mulheres conseguem ter acesso à magia, e no futuro a gente percebe que, na verdade, os homens enlouquecem quando usam a magia. Tanto que todos os homens que conseguem canalizar, que é a forma de usar a magia nesse mundo, eles são mortos brutalmente por algumas mulheres que caçam eles. Mas isso é algo mais da história. Antes de eu falar um pouco sobre a minha história, de fato, com essa série, eu vou apresentar essa série um pouco para vocês. Como eu falei, basicamente esse é um mundo medieval onde as mulheres conseguem usar magia e os homens não, sem enlouquecer. E qual que é o bagulho tan da série? A série já começa apresentando pra gente uma profecia que é sobre o... Nossa, quase que eu solto. Oh my god, desculpa. Mas essa série começa falando sobre o dragão renascido, que faz parte de uma profecia. A profecia, se eu não me engano, é que a pessoa que nasceu do sangue, mas cresceu fora dele, vai voltar, vai destruir o povo Aiel e vai fazer um monte de parada, mas essa é a profecia só para um dos povos. Para outro dos povos significa que vai aparecer um cara que vai ser super poderoso, ou uma mulher também, né? Mas esse homem ou essa mulher vai ser o dragão renascido, vai ter tanto, mas tanto poder que vai causar ruptura no mundo ou vai salvar o mundo. Mas de alguma forma essa pessoa vai mudar a história, porque ela está destinada a isso desde que ela nasceu. E
essa história toda, ela tem muito conceito de ciclos, o que significa que a roda sempre gira e ela tem tramas e teias que vão levar você. A roda ser um ciclo, ela sempre trocar, sempre girar, significa que todas as histórias estão fadadas a se repetir em algum momento. Então, as histórias vão se repetindo porque o dragão renascido sempre volta, algumas pessoas do passado também voltam sempre, né, vilões. Então é como se nesse mundo tudo fosse um ciclo que sempre se repetisse e tivesse fadado a acontecer a mesma profecia várias vezes. Aparentemente é isso. Isso que eu falei é um pouco da minha interpretação mesmo, mas a gente tem muito essa parada de ciclo, de destino. Essa série trata muito de pessoas que não possuem, que não são controladas pelas teias do padrão, se não me engano, o corrente do padrão. São pessoas que conseguem alterar o próprio destino. Uma referência aqui para quem é fã de Ordem Paranormal seria basicamente pessoas que não são os escolhidos lá, né? Os jogadores são as pessoas que podem mudar a história, os outros só têm que seguir uma linha reta porque eles sabem que vai acontecer alguma coisa com a vida deles eventualmente. Então, tem muito essa parada nessa série. E vou dar um resuminho pra vocês do primeiro episódio da primeira temporada, não sei nem como eu lembro disso ainda, mas a gente tem alguns protagonistas dessa história, porque ela vai acontecendo em vários núcleos, principalmente na terceira temporada, que os núcleos já são um pouco mais divididos, mas eu falo disso um pouco mais pra frente. Vamos lá então, até me preparar aqui na cadeira, porque eu gosto muito dos personagens. A gente tem o Randy Altor, que é um cara ruivo, e ele basicamente não tem mãe, e o pai dele é um fazendeiro. Ele é um fazendeiro também, né? Aí a gente tem o Perrin, que seria o ferreiro do grupo. A gente tem a Nynaeve, que é a sabedoria. A sabedoria, ela só existe em vilas que são mais pequenas, mas seria basicamente uma líder espiritual de alguma vila. Então, geralmente, as sabedorias elas sabem canalizar também, só que é bem pouco, e elas ensinam as mulheres, elas ajudam as mulheres e também são a líder do Círculo das Mulheres, que é um grupo que sempre tem nessas vilas que são mais pequenininhas. E a história acontece nessa vila um pouco mais pequenininha. Aí, depois da Nynaeve, a gente tem... Eu falei Nynaeve, Perrin, Hunt, a gente tem a Egwene, que é uma mulher que acaba de entrar no Círculo das Mulheres, né? E ela também tem um casinho com o Randy ali no começo. A gente tem, pra fechar, o Matt, que seria basicamente o bardo do grupo, aquele cara que é sempre todo atrapalhão, ele rouba as pessoas, ele é o mais pobre do grupo, infelizmente, né? É ele que não paga a conta, infelizmente, mas ele é muito da hora, assim, muito carismático. Então a gente tem são 5 pessoas, né? Perrin, Randy, Egwene, Nynaeve e Matt. São 5 pessoas. Então essas 5 pessoas são os protagonistas da história e a história vai sempre passando por eles. O que acontece? Chega uma noite que eles são atacados por Trollocs, que são tipo aqueles bichos tipo trolls mesmo. São trolls com orcs. É uma mistura dessas duas coisas. São uns bichos, mano, tenebroso mesmo, tipo, tenebroso. E você olha assim no começo, eles são atacados, um monte de gente da vila deles morre, eles não entendem porquê, mas um dia antes chega uma mulher meu Deus do céu, eu só tenho um chiado aqui lindíssimo. Mas um dia antes a gente tem a questão de uma das protagonistas, né, da série que chega ali também, ou se não, que tá sempre acompanhando o protagonista. A gente diria que o Randy é meio protagonista pelas coisas que vão acontecendo na série mais pra frente, mas eu não vou contar muito também, porque eu quero que vocês assistam, eu quero que mais gente assista! Eu quero que mais gente assista a Roda do Tempo pra eu poder falar sobre essa série maravilhosa, cara. Essa série é, tipo, uma delícia. Mas enfim, vai passando o tempo, antes de acontecer o ataque dos Trollocs e um monte de gente morrer, chega na cidade uma mulher chamada Moraine, eu ia falar Moraine, a Morena. Chega uma mulher na cidade chamada Moraine, que é uma Sedai. Uma Sedai é uma daquelas mulheres que conseguem usar o poder delas, né? Conseguem
usar poder, e elas são bem mais fortes do que as outras mulheres porque elas são treinadas por vários anos para conseguir controlar esse poder e proteger as outras pessoas. Então seria basicamente uma maga do bem. Só que tem muitas histórias ao redor dessas Aes Sedai dizendo que elas somem com pessoas, e tem vários boatos populares dizendo que elas são pessoas ruins, né? Então são pessoas de mão firme, então é bom você sempre ficar longe delas, porque elas manipulam todo mundo e esse tipo de coisa, assim, vai seguindo nessa linha mesmo. Então, ela chega na cidade alguns dias antes do ataque e ela protege essas 4 pessoas. A Nynaeve ela não protege, porque ela percebe que esses 4 eles são fortes e são importantes para alguma coisa, porque na verdade quem atacou essa cidade foi o Tenebroso, que seria o grande vilão da série. E esse cara, esse mano aí, né, atacou os 4 protagonistas. Os 4 protagonistas tinham que ser levados para a Torre Branca, que é onde a Moiraine Sedai viveu boa parte da vida dela ali treinando para ser uma Sedai. E é lá que tá a rainha das Aes Sedai, né, que é o trono de Amyrlin, se eu não me engano, alguma coisa assim. É bem interessante, inclusive. Tem que dar uma respirada, né, gente, porque falar muito em sequência assim... Vocês já beberam água hoje? Bebam, hein? Bebam. Mas enfim, depois de fugir, a Moiraine ajuda eles a fugir, eles começam a ir junto. Só que aí a série faz um negócio desde a primeira temporada de separar. Ela dá algum motivo para eles se separarem. No caso, eles chegaram numa cidade lá, eu não vou falar, né? Mas chegaram numa cidade e tiveram que se separar para todo mundo fugir. E... cara, eu não sei. Ao mesmo tempo que eu gosto muito dessa pegada de núcleos diferentes, porque você desenvolve o mundo e mostra coisas diferentes, eu também fico... eu tenho um núcleo tão legal que esse daqui eu tenho que ver o outro que é chato, cara. Isso aconteceu na 3ª temporada. Tipo, tinha o núcleo do Perry, que eu não tava muito interessado em ver. Eu queria muito ver o que ia acontecer com o núcleo do Rand, porque eu gosto mais do Rand. Desculpa, gente. Mas aí o Perrin teve o episódio inteiro só dele na 3ª temporada e eu falei, não, Perrin é melhor personagem, rapaziada. Não tá dando aqui, né? E o cara simplesmente, nossa, eu não acredito que ele fez aquilo. Mas você vai ter que saber vai ter que ver, né? Pra poder saber do que eu tô falando, mano. Por que você não assistiu Roda do Tempo ainda, hein? Ave Maria. Não, mas... o meu personagem preferido é o Perrin atualmente, né? Mas tinha tramas que eu queria ver e eu não consegui ver. Por exemplo, essa 3ª temporada teve muita coisa de política na série. Principalmente política dentro da Torre Branca, que é onde ficam as Aes Sedai, né? Que eu já tinha falado antes. Então tem um negócio realmente das Aes Sedai. Eita, como é bom esse youtuber, hein, gente? Mas enfim, tinha um negócio das Aes Sedai, porque parecia que ia ter um estilo de golpe, e boa parte dessa temporada dá destaque pra Torre Branca. Só que eu vou ser sincero com vocês, a única personagem que eu gosto ali é o Trono de Amyrlin, e eu gosto um pouco da Elaida Sedai também, que é meio que uma vilãzinha das Aes Sedai, só que o resto delas são tão irrelevantes que eu fico, nossa... pra quê? Não precisa não. Mas acontece, né? Fazer o quê? A série escolheu seguir esse rumo. E, bom, a série tem 3 temporadas agora, cada episódio não. Calma lá, cada temporada tem mais ou menos 8 episódios. Mano, essa série eu gosto bastante. Eu vejo que tem muita crítica sobre ela, que eu vou falar um pouco depois. Eu gosto muito, muito dessa temporada. E uma coisa que move a primeira temporada é descobrir qual dos 4, que eu falei antes, né? O Perrin, a Egwene, o Rand e o Mat são o dragão renascido. E a gente descobre, né, qual deles é o dragão renascido, e eu não vou falar pra vocês. Vai ter que assistir. E olha que marketing que eu tô fazendo, né? E nem pra Amazon me contratar aqui pra um job, né, Amazon? Mano, eu tô aqui pra vocês, cara. Mas enfim, eu curto muito Roda do Tempo, eu gosto muito dessa série, tem 3 temporadas. A primeira temporada é basicamente isso, a segunda é o Dragão Renascido, que eu não vou falar quem aprendendo, né, descobrindo como é ser o Dragão Renascido. E a terceira é ele basicamente
provando pro mundo mais uma vez que ele é o dragão renascido e para um povo específico que eu não vou falar de novo. Mas é muito legal, as 3 temporadas são maneiras. Eu gosto muito dos efeitos especiais dessa série, porque eu vejo que vai melhorando. E a terceira temporada, se você comparar com a primeira, parece que eles melhoraram tanto o nível de produção que parece que você tá vendo literal um filme, tipo, não uma série assim de TV, tá ligado? É um filme em 8 episódios, cara. É 8 horas de um filme ali. Você fica, cara, é maluquice o nível de qualidade que Roda do Tempo tem. Você fica realmente incrédulo, porque como que isso é possível? Como que eles conseguiram fazer uma parada tão boa, tão gostosinha assim de assistir? Eu fico impressionado. De verdade, eu fico muito impressionado. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas eu gostei muito. É uma série que eu recomendo muito pra vocês. Os livros, por outro lado, eles já são um pouquinho diferentes da série. Eu li alguns livros já, né? Eu li 3 ou 4 livros, eu não lembro direito quantos foram, mas eu já comentei antes, né? Eu parei mais ou menos no começo no final da série mesmo, foi onde eu parei nos livros. Mas eu percebo que tem muitas mudanças que a gente vai percebendo ali no meio do caminho. Às vezes é um personagem que não tem, ou ele é encaixado em um lugar diferente que não era antes. E vai acontecendo várias coisas nesse naipe. Principalmente o final da primeira temporada, por exemplo, é completamente diferente do que foi na série. Eu tenho que admitir que eu gostei mais do que foi na série, mas muitas pessoas não gostaram. E eu vejo várias outras mudanças. O segundo livro, se eu não me engano, é o que eles passam a maior parte em uma trama de portais. Então o pessoal entra em portal porque o dragão renascido consegue ativar. E esses portais vão fazendo eles caminharem mais rápidos. Mas esse segundo livro, pra mim, foi o pior, é muito lento. Os livros, eles são aqueles livros classicão mesmo de fantasia. Então, eles são gigantescos, eles têm muita descrição de muita coisa diferente. Eles vão descrever até mesmo a sua mesa. Vão falar, tá vendo essa mesa aqui, ó? Essa mesa é preta, ela foi feita com a madeira da fulano, blá blá blá. E ficam meia hora falando sobre a mesa, tá ligado? Tipo, eu não sei como eles conseguem, mas eles fazem isso, né? Eles fazem não, Robert Jordan faz. Inclusive, Deus lhe tenha, né, mano? Ele foi um escritor muito bom. Eu tô criticando o livro, mas é só o segundo, porque eu adoro esses livros que tem muita descrição. Eu acho que enriquece muito a história em si, mas o segundo ele perdeu um pouco a mão. Mas enfim, eu acho que é extremamente interessante. São leituras muito densas, muito pesadas, principalmente para quem quer começar a ler. E não pesada de tipo, nossa, vai acontecer muito gore. É uma pesada mais de muita descrição, muita coisa que você vai ter que prestar atenção ali, se você pode acabar se perdendo em algum momento. Então, realmente, tem que ter um cuidado ali no meio do caminho. E para a gente finalizar esse podcast, né, logo eu vou falar um pouco sobre uma polêmica, 2 polêmicas na verdade, que a primeira delas é que o primeiro autor não, gente, meu Deus, o primeiro ator, do Matt Calton, né, ele teve que sair da série porque parece que teve alguns problemas na produção ali e isso fez mudar um pouco a história dele e entrou um segundo ator. E entrou um segundo ator, ele é extremamente carismático, ele é muito divertido, eu acho que vocês provavelmente que assistiram a série vão gostar muito dele. Eu gostei pra caramba, eu acho que ele combinou super com o papel. E ele parece muito o Matt, você olhando assim, você olha, cara, isso é muito Matt. Mas é muito estranho também, mas é muito legal. E a segunda polêmica que teve, não se sabe ao certo, dizem que teve alguma treta nos bastidores, mas ninguém sabe. E a segunda coisa é um pouco mais diferente, né? A gente tem que os fãs estão reclamando muito das séries. E eu acho que esse é até um dos motivos porque a série não explodiu tanto, porque os fãs reclamam constantemente da série. Eles falam que teve muitas mudanças, muitos personagens, muitos casais também mudaram. Eu sinto que teve alguns casais ali que mudaram mais por, tipo, não tinha necessidade. E tem outros casais que mudaram que eu adorei. Mas tem principalmente da primeira temporada, que é a Egwene e o Perry. Eles não combinam nada. E tem meio que uma tensão romântica ali entre eles, quando eles estão no núcleo só deles. Eu fico, mano, a série errou um pouco aí. Mas não tinha muita necessidade, né?
Mas essas foram as fofocas. O episódio hoje, como eu falei pra vocês, ia ser um pouquinho mais curtinho, que a gente vai fazer uma parada um pouco mais solta, um pouco mais leve, assim, até eu me acostumar a gravar um podcast, né, pra vocês, porque eu só tô acostumado agora a gravar vídeo curto, né, tipo, sei lá, 5 minutinhos, pô, gravei. Agora podcast mais longo é um pouco mais difícil pra mim, que eu tô me acostumando ainda. Mas enfim, esse foi o episódio, eu sou o 005 ou 5, você pode me chamar como quiser. Seja muito bem-vindo novamente ao Diário de um Nerd Moderno. Eu estou disponível em todas as redes sociais e caso você só queira escutar esse episódio ou os outros 8 que eu já fiz e da primeira temporada também, você pode me acompanhar lá no Spotify. Muito obrigado por me escutar até aqui e beijo pra vocês.